escolas de samba são também espaços fundamentais da construção de um discurso. E a gente tanto está falando de um discurso sobre o Brasil, que na maioria das vezes é contra-hegemônico, como a gente está falando de um espaço fundamental de alfabetização, de formação de indivíduos. Né? Então, muitas das vezes é nas escolas de samba que o sujeito se constrói primeiramente. Então, seja através de uma inserção no mercado profissional, né, aprendendo, às vezes, um ofício específico, ou através da sua arte, mas também na formação e adquirindo conhecimentos formais. As escolas de samba, desde que surgiram, elas têm essa função pedagógica, que é política também, de serem espaços educativos. Então, não é só o nome escola de samba, né? Mas se a gente lembrar que as escolas de samba surgiram na década de 20 do século passado, a gente está falando de um período em que, sobretudo, a população negra no Brasil, de forma geral, no pós-abolição, ela estava ausente tanto dos espaços de poder, como ela era entendida como grande problema nacional. Então, depois da abolição, você tinha uma compreensão de que o problema do Brasil, o Brasil não ia para frente, porque nós éramos um país com uma população formada majoritariamente por negros e negras, também por mestiços. Né? A gente precisa lembrar que no século XIX existiam as chamadas teorias racialistas, ou seja, aquela forma de classificar os seres humanos de acordo com a raça, que pensavam que os seres humanos que eram mestiços ou de origem negra estavam atrasados, que eles estavam ligados justamente a uma compreensão de que somente a raça branca, né, era superior, era digno de fato da civilização. Então esse país foi construído na base da ideia, já estou falando do período mais recente, da República, na base da ideia de que era preciso eliminar essa presença negra. Então houveram projetos de Estado para nos eliminar fisicamente, simbolicamente, a negação dos nossos costumes, dos nossos valores. Isso eu estou falando de pós-abolição já, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no incentivo à vida de imigrantes, a gente está falando de um país que ia aumentar a sua população de brancos e que deixava marginalizada, né, as amplas camadas dessa população negra sem acesso a serviços como educação, como saúde, moradia, enfim. Então é preciso a gente entender que isso foi um projeto de Estado, de que existiu um projeto de Estado, que em vários sentidos podemos compreender que ainda está em curso, né, no genocídio da juventude negra, de eliminação da nossa presença. E foi através da sua cultura, da nossa cultura, que essa comunidade negra construiu uma forma de sobrevivência que conseguiu afirmar sua existência. Ou seja, quando eu olho para a escola de samba, eu não vejo um espetáculo apenas, né? Então há os desfiles, um espetáculo que movimenta milhões de reais, é isso tudo também. Mas a escola de samba é parte de uma estratégia social e política das comunidades negras do pós-abolição para afirmar que eles existiam e também conseguir melhorar as suas condições de vida. E aí a gente está falando de uma coisa que é absolutamente contraditória, né? A gente está falando de negociação de conflito. Então existe um conflito que é a própria forma de negação dos nossos valores, da cultura negra, dessa presença negra, mas existem também espaços no qual uma negociação é possível. E aí é lógico, qualquer espaço de negociação de um conjunto de indivíduos, né, que estão marginalizados em relação ao Estado, a gente tem uma margem de manobra que é muito menos ampla, né? É muito menor. Então é lógico que existem concessões, existem mediações, enfim. O que eu quero dizer com isso? A escola de samba, historicamente, se configurou como um espaço no qual a população negra, através da sua arte, da sua cultura, conseguiu negociar melhores condições de existência. Como o samba se transforma num elemento importante de uma construção de identidade nacional. Isso é um processo completamente contraditório, porque o samba passa como essa música nacional, mas os corpos negros não passam. Então, quando a gente fala que na década de 30, através da era do rádio, o samba se transforma nessa música nacional, a gente está falando de um samba que era cantado por cantores brancos. A gente está falando de compositores que compravam o samba daqueles compositores negros, das periferias, das favelas. Ou seja, a gente está falando de uma questão de classe e raça que continua muito presente. Ou seja, a nossa cultura até passou, mas os nossos corpos, a nossa presença, continuou sendo absolutamente restrita. Isso é um fator importante para a gente compreender esse mosaico, que é absolutamente complexo, que é falar a história do samba e a história das escolas de samba, da maneira como eu penso que é a partir dessa perspectiva da experiência negra no Brasil. Que isso que eu estou falando para vocês aqui não é um consenso na bibliografia. Quando a gente pega a bibliografia clássica sobre samba e sobre escola de samba, é sempre uma bibliografia, olha que maravilhoso, a música dos negros se transformou na música do Brasil, e não enxerga nenhum conflito nisso. Não
não enxerga as contradições. Olha que maravilhoso a escola de samba que nasceu na favela e hoje é um espetáculo que é transmitido para todo mundo e não enxerga de quanto isso foi um processo também conflitivo, cheio de nuances, no qual, e a gente pode pensar em vários, né? Pensando a partir da perspectiva racial, a gente pode pensar o quanto hoje as escolas de samba são majoritariamente dirigidas, pensadas por pessoas brancas. Isso não é aleatório, né? Isso está relacionado a um determinado desenvolvimento histórico numa sociedade que é patriarcal, que é machista, que é homofóbica, mas que é baseada, sobretudo, no racismo, como sua estrutura fundamental. Então, quando a gente fala de espaços de poder, de privilégio, de legitimidade, e que também isso não é por acaso, né? Estão relacionados a angariar recursos econômicos, eles são sempre preocupados com pessoas brancas, mesmo nas escolas de samba hoje. E é porque as escolas de samba se venderam, se perderam? Não, porque elas fazem parte de uma estrutura muito maior que a estrutura da sociedade brasileira, que é a estrutura da indústria cultural. Isso que eu estou falando do samba, a gente pode aplicar para várias outras manifestações da cultura brasileira, que são produtos da cultura negra. Então percebo, isso também é uma coisa muito interessante da gente discutir. Se construiu uma ideia de cultura popular no Brasil que coloca no mesmo balaio um monte de manifestações de origem muito distinta. Quando se diz que o samba é produto da cultura popular brasileira, é uma forma de desarticular o samba como produto da cultura negra. Faz sentido isso, ou seja, deu para acompanhar ou falei muito rápido? Quando a gente diz que o samba é produto da cultura popular brasileira, essa cultura popular brasileira não tem corpo, não tem produtor. Ele é uma mistura, aquela ideia da mestiçagem, como que formou, que é absolutamente problemática, a gente precisa sempre discutir. Mas o samba passa muito nesse discurso da mestiçagem. Ou seja, quantos de vocês já não ouviram que a escola de samba é um espaço muito legal porque ela aceita todo mundo, porque ela é inclusiva, porque tem espaço para todo mundo. E aí tem dois pontos. O primeiro é entender que isso é herança dos nossos ancestrais. Então, o Paulo da Portela, quando estava lá na década de 30, construindo uma ideia de escola de samba, ele queria que a escola de samba fosse um espaço inclusivo para que pessoas de outras classes sociais, inclusive pessoas brancas, participassem da escola de samba, porque o que havia naquele contexto era uma exclusão do negro. Quando ele constrói um espaço a partir da cultura negra, entende que ele poderia ser um espaço de diálogo com essa comunidade branca, para melhorar as condições de vida das populações negras, isso leva uma estratégia, que a gente pode discutir os seus efeitos, mas que, por um sentido prático, daquele momento histórico, foi absolutamente bem sucedido. A partir do carnaval e das escolas de samba, a gente tem a afirmação de uma determinada cultura na cidade que vira a identidade do Rio de Janeiro. Então, até hoje, quando se fala o hino não oficial da cidade, na cidade maravilhosa, o samba está lá citado, a gente tem uma presença dessa cultura que é nossa na construção da imagem dessa cidade e desse país. E isso é o resultado da estratégia daqueles sujeitos. A outra consequência do desenvolvimento histórico é quando a gente foi perdendo protagonismo dentro desses espaços. E isso é algo que precisa sempre ser discutido, né? Mas isso faz parte também de uma lógica muito superior, que é o quanto as escolas de samba foram se transformando em eventos da cultura e, sobretudo, da indústria cultural. E a indústria cultural tem uma lógica própria, que não é nem nacional, né? É uma lógica mercadológica. A gente está falando do capitalismo. E o capitalismo transforma absolutamente tudo em mercadoria, principalmente nós, seres humanos. Então, e aí também tem outro processo absolutamente contraditório, que é o quanto essa transformação da escola de samba no elemento da indústria cultural, ao mesmo tempo, foi o elemento que permitiu que os sambistas se profissionalizassem. Então, ao mesmo tempo que a gente perde protagonismo, espaço, você tem a condição de um sambista conseguir viver da sua própria arte. Porque a partir do momento que aquilo começa a gerar um lucro, que se transforma a estrutura da escola de samba numa estrutura profissional. O que eu estou falando aqui nesse início para vocês? Eu estou trazendo um monte de problemas que eu não espero resolver, para a gente entender o quanto falar de escola de samba é absolutamente complexo, contraditório, e na maneira como eu entendo falar de escola de samba, falar ter um elemento, um objeto de estudo que te permite estudar absolutamente qualquer categoria, qualquer relação da sociedade brasileira de forma muito presente. Então, falar de escola de samba, nesse sentido, é falar da associação de pessoas majoritariamente negras em torno de valores culturais fundamentais alicerçados na cultura do samba, na oralidade, no respeito ao mais velho, numa lógica, e aí eu posso falar de epistemologia, eu posso falar enfim, mas a gente está falando numa lógica de compreensão do mundo que é muito diferente da lógica europeia, ocidental, que nos rege, né? Quando a gente fala do samba, das culturas afrodiaspóricas, sobretudo do
do samba, a gente está falando que estão baseados em outros lugares, né? E aí, isso é muito importante para a gente pensar, quando ela fala, por exemplo, da ideia de a gente se aquilombar, é do quanto a escola de samba é um espaço, não apenas de troca de experiências, mas de uma construção coletiva que está baseada fundamentalmente numa ideia de valorização e de produção, porque não é apenas a valorização do passado, dos nossos ancestrais, desses conhecimentos, mas o tempo todo que a gente está fazendo isso, a gente está inovando, a gente está renovando, a gente está construindo e produzindo. Então, eu acho que quando a gente está aqui, nesse objetivo de vamos debater para construir uma escola de samba, hoje, o que a gente está fazendo é, primeiro, levantar uma bandeira que está muito clara, né, em torno dos coletivos que estão propondo essa iniciativa, que é a valorização, mais uma vez. E parece muito fácil dizer isso, mas, enfim, nos espaços que eu circulo, se a gente pensar na academia, se a gente pensar no debate público mais amplo, ainda gera debate dizer, afirmar que o samba é produto da cultura negra. Isso para a gente pode parecer dado, mas não é dado. Existe um debate em torno disso, sobretudo numa tentativa de desassociar as comunidades negras das suas produções históricas. Isso é uma forma de nos enfraquecer também. Então, quando a gente está aqui pensando na construção de uma escola de samba hoje, a gente está afirmando mais uma vez o valor do samba, não apenas como gênero musical, né? E é isso. O samba hoje é um gênero musical conhecido em todo mundo como um atributo de brasilidade. Mas o samba não é só isso. A musicalidade é um aspecto, o samba é uma cultura, o samba é uma forma de vivência, o samba é um universo, é um mundo, o samba é uma forma de pensamento, o samba é uma maneira de entender e de estar no mundo. É assim como eu compreendo, e eu acho que a gente tem isso em comum, né? Então, quando a gente está aqui valorizando justamente essas questões, esses aspectos, a gente tem um desafio muito grande, que é, e isso eu acho que precisa estar muito evidente, que é, de certa forma, estar nadando contra a corrente. E é isso que nos aproxima do passado, porque se a gente pensar a história das produções das culturas negras, enfim, a gente sempre esteve nadando contra a corrente, né? A gente sempre esteve contra a maré. Então, nessa perspectiva da resistência, mas também da produção, do quanto hoje a gente está aqui pensando isso, construindo uma outra escola de samba com outros valores, nos aproxima, por exemplo, da experiência do Candeia, que na década de 70, não contente com os rumos do carnaval, ele rompe com a Portela e constrói uma escola chamada Quilombo. Então, na perspectiva da valorização de que a escola de samba era produto da cultura negra, um espaço, um momento histórico, no qual os sujeitos brancos passam a ganhar muito espaço nas escolas de samba. E eu não estou falando isso tudo à toa, porque esses sujeitos brancos que passam a ganhar muito espaço nas escolas de samba, eles estão ocupando espaços que tem tudo a ver com o debate de hoje, que é o debate da construção da narrativa. A escola de samba, quando nasce, no final da década de 20, na década de 30, era um grupo musical. Né? A primeira coisa que tem que entender é isso. Era um grupo de sambistas que fazia samba. Então a escola de samba nasce e no primeiro momento elas não desfilavam. O primeiro concurso de escola de samba, que acontece em 1928, no entendimento na casa do Sérgio Pinhel, que era o pai santo, um dos fundadores da Mangueira, era um concurso, uma competição de conjuntos musicais. O conjunto de Oswaldo Cruz, o conjunto do Estácio, o conjunto da Mangueira. Então, as escolas de samba nascem do samba. Isso é uma coisa fundamental para a gente ter em mente. Na década de 30, as escolas começam a desfilar no formato mais parecido com o que a gente conhece hoje. Isso é uma inovação, isso é uma novidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero provocar vocês a perceber? A escola de samba não nasce produzindo desfile. Esse desfile não nasce espetacular. Esse desfile não nasce movimentando muita grana. Não era um espaço profissional, pelo contrário. Então, só para falar, avançar um pouco no tempo, minha avó, que era baiana da Vila Isabel na década de 80, até hoje tem carneiro. Então, ela pagava a fantasia dela de baiana. Isso é uma coisa impensável, né? As escolas pagam as fantasias, enfim. O que eu estou dizendo isso? Porque a escola de samba era autofinanciada pelos seus membros. Ou seja, era justamente uma noção de pertencimento que ajudava, inclusive, a constituir. Isso coloca para a gente como era forte, diferente, o grau de pertencimento e de comprometimento das pessoas com suas agremiações. As agremiações eram espaços de construção desse coletivo, enfim, mas eram também expressões daquela coletividade que passam a desfilar no carnaval. Então, se a escola de samba era primeiro um grupo musical e depois se transforma numa maneira de desfilar no carnaval, faz sentido dizer para vocês que as principais figuras dessa escola de samba no início eram os compositores. Quando a gente pensa na principal figura da Mangueira, qual o nome que vem na cabeça? Artólogo. Se a gente pensar Carlos Cachaça, se a gente pensar nos principais nomes do Império Serrano,
Dona Ivone Lara, mas quem? Silas. Todas essas pessoas, chegando no Natal, eram compositores. Todas essas figuras eram compositores. O que mostra pra gente a importância fundamental da musicalidade e do samba dentro das escolas de samba. E se assim o era, quando as escolas de samba surgem, produzindo seus desfiles, e começam a aprender lá no início da década de 40, esses enredos, ou seja, os temas que as escolas de samba desenvolviam na avenida, eles eram produzidos pelos compositores, porque eles eram os intelectuais das escolas de samba. Os compositores eram os fundadores, os dirigentes, os presidentes, eram os estrategistas, eram os criadores de tudo. Na época não tinha essa definição de carnavalesco, né? Mas a compreensão da construção do visual era produto também da contribuição direta dos compositores das escolas de samba. Inclusive o Antônio Caetano, né, que é um compositor da Portela, ele era compositor, ele que escolheu a águia como símbolo da Portela e fez os carros alegóricos, que era um só, né, uma estrutura, lá ele levava, que passou a ser muito conhecido no meio do samba, né, uma escultura que ele fazia de um sambista que falava que essa escultura ia sozinho para o centro do Rio, de Madureira, porque tanto que ele fazia, ele mudava alguma coisa, né, porque era de gesso, né, na década de 40 fazia a escultura de gesso, e não tinha como você destruir e fazer uma outra, então ele modificava uma coisa ou outra. E aí tem relatos sobre isso, né, que brincavam que essa escultura, antes do carnaval mesmo, ela ia para o centro do Rio, sabe? Ela já esperava a Portela para desfilar lá no centro do Rio. E aí o Caetano, ele era compositor, ele era o figurinista, o carnavalesco, e ainda era ele que cuidava da questão financeira da escola, que passava o livro de ouro pela comunidade. Então era uma pessoa super importante dentro desse meio, né? E é uma pessoa pouco conhecida também. E isso é muito importante por um motivo também fundamental. Se os compositores eram os principais figuras, se eram eles que construíam a narrativa, faz sentido eu dizer para vocês que o visual nessa época era menos importante. Então, o visual da escola de samba, ele sempre teve a serviço do samba, sempre teve a serviço da escola. Em determinado momento histórico, o visual se supervaloriza, se transforma em algo muito central nos filmes de escola de samba. E isso vai ocorrer sobretudo na década de 60, a partir de um episódio histórico chamado, enfim, em certa bibliografia, começou a chamar de Revolução Salgueirense. A Revolução Salgueirense é um momento no qual artistas plásticos, um professor da Escola de Belas Artes, da antiga Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Pamplona, era jurado no Carnaval de 1959. Beleza? Jurado, normal, jurado da questão visual. O Salgueiro era uma escola jovem, Salgueiro é de 53, e aí ele queria vencer de qualquer jeito. Salgueiro é fruto, eu costumo falar que Salgueiro é uma frente ampla, muito melhor do que qualquer frente ampla da política. Porque você juntou várias escolas que tinham no morro, conseguiu unificar em torno de uma bandeira para produzir um resultado, que era a vitória do Carnaval. Então o Salgueiro surge em 53, e o Salgueiro começa a fazer um monte de inovações que ele queria ganhar. Se eu fizer igual a todo mundo, eu não vou ganhar. Porque essas escolas já estão aí com 20, 30 anos, já tinham uma tradição gigante. Então o Salgueiro estava disputando com a Portela, com a Mangueira, que essa Portela tem 22 títulos agora, na época ainda tem uns 15, sei lá. Enfim, escolas muito consolidadas. E o Salgueiro precisava inovar para conseguir essa vitória. Então o Salgueiro começa a inovar, primeiro em temas, e depois convidando profissionais distintos para fazer a visualidade da escola. Porque até então, quem produzia o visual das escolas, gerido pelos compositores, eram pequenos artistas plásticos dos morros, dos territórios periféricos das escolas. No Salgueiro, você tinha um artista do morro, que era o Lembrando do Morro, que produzia esse visual da escola. Que não era um visual ligado a uma estética da belas artes, sabe? Essa arte de salão, dos museus. Era uma estética mais ligada à escola, ao liceu de artes e ofícios, ou seja, se aprende determinadas questões de produção de cenografia e de visual para conseguir se inserir numa indústria de produção. Ou seja, a gente está falando também de um padrão de arte que é diferente por conta de uma questão de classe. Uma coisa é belas artes, outra coisa são as artes e ofícios, ou seja, aprender determinados ofícios artísticos para se inserir no mercado, conseguir gerar renda para a sua subsistência. E aí o Salgueiro, em 59, convida um casal de artistas plásticos, a Maria Luísa, que era uma suíça, e o esposo dela, o Dicionário, pernambucano, para construir o visual da escola. E o enredo era Debré.
uma viagem pitoresca pelo Brasil inteiro. Então é a primeira vez, não é a primeira vez, desculpa, acabei de cometer outro, não é a primeira vez, inclusive porque a gente tem outros episódios na história, mas esse vira um marco da presença de artistas plásticos na produção visual da escola de samba. O Fernando Pamplona, que é um nome que provavelmente vocês já conhecem, já ouviram falar, provavelmente, era jurado nesse canal. E quando ele vê uma outra produção estética, um outro tipo de estética numa escola de samba, ele se apaixona pelo Salgueiro. Ele dá uma declaração que ele não poderia mais julgar, porque ele se apaixonou pelo Salgueiro. Não é uma coisa difícil, né? Enfim, se apaixonou pelo Salgueiro. E aí deixa de julgar, dá 10 para o Salgueiro. E, enfim, o Salgueiro não ganha o carnaval, mas o presidente do Salgueiro vai procurar o Pamplona, que era professor de belas artes. E aí o Pamplona vira o carnavalesco do Salgueiro. E aí, importante falar isso, porque esse termo surge com ele também, para o próximo carnaval. E a partir daí, na década de 60 inteira, o que vai acontecer é uma revolução em termos da estética do carnaval. O carnaval vai deixar de ter uma estética ligada a artes e ofícios e cada vez mais vai ter valorizado uma estética de belas artes. Então as soluções visuais que ainda hoje a gente vê, a presença do barroco, por exemplo, talvez seja a principal marca, está muito ligada a essa presença durante uma década dos artistas da belas artes no carnaval carioca, a partir do Salgueiro. Pamplona vai ter com ele o Arlindo Rodrigues, vão participar dessa equipe Rosa Magalhães, Maria Augusta, Joãozinho 30, numa outra década, Renato Lage, uma série de artistas que vão se transformar nos grandes carnavaleiros da festa a partir dessa década. E isso dá certo porque o Salgueiro ganha. Então, uma escola que nunca ganhou, nessa década o Salgueiro tem 4 títulos, 2 vice-campeonatos, uma escola que não tinha peso político, não tinha grana, a partir dessa diferença do visual da grana. Qual a minha hipótese? Os jurados eram todos de classe média. Então, existe uma coisa ali violenta também nessa relação de julgamento. E quando essa classe média, branca, vê uma escola de samba apresentando uma visualidade que está mais próxima da sua experiência de classe, porque o gosto também é uma experiência de classe, ela aprova aquele visual. E o Salgueiro começa a colecionar títulos. Como o Salgueiro começa a colecionar títulos, as outras escolas adotam o mesmo modelo de visualidade. Nessa década de 60, o que está acontecendo também é o boom da televisão. A televisão está se transformando no principal veículo da indústria cultural. Os desfiles começam a ser transmitidos no primeiro ano do Pamplona. Então as coisas têm algumas coincidências também que ajudam a produzir as coisas nesse sentido. A televisão é o veículo do visual. Se você tem um novo visual, um visual maior, mas ligado a uma experiência de classe entendida como superior, e ele passa a ser transmitido na televisão, aquilo vira um grande modelo. Então a escola de samba passa a ser entendida como um importante espaço para a indústria cultural. Começa a movimentar cada vez mais cifras. É nessa década que se começam, por exemplo, a gravar os discos das escolas de samba. Isso vai fazer com que os compositores, cantores, músicos de canção comecem a ser remunerados. É nessa década que você tem uma série de transformações que ajudam a transformar o desfile de escola de samba num grande potencial, num espetáculo em potencial, entendido pela televisão, pelos agentes da indústria cultural, e aí isso vai ser, enfim, desde então, acelerado. Na década de 70 isso tem uma aceleração maior, na década de 80 a gente tem o marco do sambódromo, e até hoje o que a gente vê é o crescimento das escolas de samba. Então eu falo crescimento porque eu sendo literal, né? Então as escolas de samba antes elas eram menores no número de componentes, e também em relação à sua visualidade, fantasias, alegorias. Hoje a gente tem alegorias que são gigantescas, fantasias gigantescas. As escolas cresceram muito. Hoje é bacana dizer que a gente está vivendo... Bacana não, hoje é muito triste constatar que a gente está vivendo um momento oposto. As escolas de samba hoje estão diminuindo. Eu lembro do início dos anos 2000, a minha escola, por exemplo, de origem, com Salgueiro, desfilava com 6 mil componentes, 8 carros alegóricos, 40 alas. Hoje as escolas de samba desfilam com 5 alegorias, 2 mil componentes, num tempo de desfile que é muito menor. Então a gente também está diminuindo. Atualmente esse é um outro debate, que tem a ver com crise econômica. Mas por que eu estou falando isso tudo? Esses carnavalescos não mudaram apenas o visual da festa. Antes, os compositores eram os grandes intelectuais, produtores das narrativas e dos enredos. Isso passa cada vez mais a estar na mão dos carnavalescos. Quem é o carnavalesco hoje? Falei do Pamplona, né, que era um homem branco de classe média formado em belas artes na FRJ. Se a gente pegar o perfil dos carnavalescos do grupo especial hoje, são homens brancos de classe média formados na escola de belas artes. Mudou quase nada. Abriu-se um grande filão para cenógrafos e artistas plásticos
que é esse mercado do carnaval, o mercado das escolas de samba. Não à toa, isso é um mercado até hoje quase que exclusivamente ocupado por, enfim, homens brancos que têm uma condição de classe e são, sobretudo, exteriores da escola de samba. Eu acho que esse também é um ponto interessante. Pensar que quem está no principal espaço de construção de narrativa e de visual da escola de samba não vem da escola de samba, vem de fora. A escola de samba é um espaço no qual eles vão produzir a sua arte, como se fosse um portfólio, né? Quando, na realidade, a escola de samba, como a gente estava conversando aqui, é um organismo vivo, composto por milhares de pessoas e milhões de apaixonantes, que tem identidade, que tem história, que tem gosto, que gosta de determinadas coisas e não gosta de outras, mas com o desenvolvimento histórico, os carnavalescos foram ganhando cada vez mais poder, então eles foram ganhando cada vez mais autonomia. Vocês entendem quando isso é uma violência? Então existe uma violência que é primeiro simbólica, de quanto alguém de fora, que está baseado única e exclusivamente no seu diploma, chega num determinado espaço que tem história, que tem pessoas, enfim, e já ocupando um espaço de poder, e ao mesmo tempo é uma violência, e esse é um outro ponto que eu gostaria de trazer, estou muito ainda refletindo sobre isso em relação ao último carnaval, do quanto, ao mesmo tempo que o carnaval das escolas de samba foi um espaço fundamental na construção de narrativas sobre a experiência negra no Brasil, no Rio de Janeiro, quanto os enredos de escola de samba, historicamente, nos ajudaram a compreender de forma muito mais ampla a nossa própria história, valorizar a nossa cultura, nossas culturas sempre no plural. Essas narrativas, majoritariamente, foram construídas por pessoas brancas, isso é uma questão. Então, peraí, a gente tem uma série de enredos negros que foram, que passaram na avenida através da expressão de corpos negros, as escolas continuam sendo majoritariamente negras, mas cuja narrativa, entendimento, pesquisa, visual foi produzido por pessoas brancas. Isso é uma outra violência. Do quanto nós não estamos nem no lugar de produção de narrativa sobre a nossa própria história. Isso é um ponto, né? Do quanto, num carnaval como o do último ano, né, de 2022, que foi em abril, a gente tinha, de forma muito genérica, eu vou dizer, 8 enredos que, de alguma forma, tratavam sobre a negritude e nenhum carnavalesco negro. Nenhum carnavalesco negro. Um pesquisador negro. O que eu estou querendo dizer com isso? A narrativa sobre a negritude, historicamente, está sendo construída por pessoas brancas. O que isso produz? Pode falar, desculpa. Claro. Uma visão externa. E aí vou retomar rapidamente aquela ideia da Revolução Salgueirense. Essa Revolução Salgueirense, dos artistas plásticos, do Pamplona, enfim, ela ficou marcada como uma revolução com forte protagonismo de enredos negros, produzidos por artistas brancos. O quanto isso também é uma questão contraditória que precisa ser disputada. Que ao mesmo tempo que você tem um carnavalesco lá produzindo um enredo e tal, quando esse enredo vai se transformar em música, historicamente as alas de compositores eram majoritariamente negros. Então ali tem um processo de negociação de conflito. Hoje eu já nem posso dizer que as alas de compositores, né, são majoritariamente negras, na verdade é a minoria. São quase todos dirigidos por compositores de classe média, tem uma relação anterior de escola de samba, e são brancos, porque começou a movimentar muita grana. Então tem 2 pontos para a gente entender. Começou a movimentar muito dinheiro, vai atrair pessoas de fora. Isso é uma coisa que a gente não pode correr. Ao mesmo tempo, essa atração de pessoas de fora se foi planejada pelas escolas de samba. Vamos lembrar que desde o Paulo da Portela na década de 30, o professor João Felipe Santos, era um historiador negro, muito importante, era pela Verde, ele falava uma frase sobre isso que é interessante. Né? Ele falava o seguinte: a escola de samba, do jeito que o Paulo da Portela construiu, é um produto da cultura negra feito para atrair outras camadas da sociedade muito brancas. Então é para dialogar. Então isso faz parte da história do samba. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho muito problema quando alguém vira e fala que as escolas não foram invadidas. A gente buscou isso. A gente não pode negar a história da nossa sociedade. A gente pode entender que em determinado momento a estratégia pode mudar. E hoje eu acho que a estratégia poderia ser outra. Isso aqui é produto de uma outra estratégia, uma outra compreensão. Mas uma coisa é entender também o processo histórico dentro de cada realidade histórica. Então, a gente tem que entender as coisas em determinado, cada um do seu período histórico, mas pensar também que hoje a gente tem condição de pautar muitas questões. Então, não é aleatório que ano passado, que o Omissão, o Pensamento Social do Samba, vários outros coletivos do Carnaval pautaram muito essa questão da não representatividade carnavalesca dos negros e do Carnaval do ano passado para o próximo, vamos sair de 0 para 3. Isso não é aleatório. Isso é produto do nosso movimento coletivo, de pautar as questões, de construir, de demonstrar o quanto não passa mais um discurso de mas não tem negros formados. Tem negros formados. É uma outra questão. Então hoje a gente está debatendo
de forma muito mais aprofundada essas questões que passam por uma estrutura que é muito superior à escola de samba, mas que também abarca o racismo estrutural, que é pacto narcísico da branquitude, do quanto isso continua acontecendo todos os dias, e por isso que as escolas de samba têm essa estrutura absolutamente contraditória. Mas a escola de samba é um organismo, na maneira que eu entendo também, né? É um organismo que está em disputa. Né? Quando a gente avança um passo, mas esse passo é sempre controlado, vigiado. A gente vai ter 3 carnavalescos negros no grupo especial, por exemplo. Nenhum deles assinam sozinhos. Ou seja, só quem pode produzir discurso sozinho no carnaval é o homem branco. Esse sujeito universal que sabe tudo, ocupa todos os espaços, é o dono do universo. Então, do quanto discussões como essas são fundamentais para a gente tanto disputar as escolas de samba, quanto construir uma outra escola de samba pensada nesses valores, é uma forma também de pressionar essa estrutura que está aí posta, colocada. A gente não consegue acessar a EBA, né? Porque é uma parada totalmente dificultada de você estudar e ter uma condição financeira para se manter na universidade, na FRJ, que pode vir a ser considerada uma das melhores escolas, faculdades do Brasil, mas se manter nela também é totalmente custoso. Né? E aí a gente pega os nossos carnavalescos, né? O André, o João e o Guilherme, que são os 3 do especial, eles não são formados em belas artes. Eles têm outras produções, são formados dentro dos barracões. Eu e a Vivi fomos em alguns barracões nesse período e conheci uma galera que trabalha há 30 anos dentro do barracão, fazendo diversas funções. E não é reconhecida. As pessoas da própria escola não sabem que aquela pessoa projetou aquele carro, que formou aquele carro, que fez aquela estrutura. E aí a pessoa passa invisível. Assim. E eu estava até falando ontem, só para passar, é que o Laíla, né, que é uma outra pessoa negra brilhante, geniosa, que criou a equipe de carnaval da Beija-Flor, porque é isso. Uma pessoa só não faz o carnaval sozinho. Ele vai precisar de um projetor de carro de alegórico, vai precisar de um desenhista de fantasias e adereços e fantasias de carro alegórico. Vai precisar de um monte de pessoas para fazer aquele carnaval. E aí, quando vai passar na Globo, por exemplo, está lá um nome só, carnavalesco. Mas sem saber que existe uma equipe. E aí o Laíla, dentro da sua cabeça de gênio, né, falou, vamos criar uma equipe de carnaval. E ele pegou uma pessoa de cada e foi criando. E é um modelo que se repetiu por vários anos na Beija-Flor. E está se repetindo agora na Grande Rio. Que a Grande Rio não é só o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad. É uma equipe de pessoas. São pessoas, assim, cada um tem a sua importância dentro da equipe. Sabe? Então é saber que tudo tem o seu momento, as pessoas estão chegando. E é muito bom de entender, né, de saber que existe essa equipe de carnaval, que não é só o carnavalesco. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo da equipe da Grande Rio. É uma equipe, mas são 2. Isso é uma questão. E essa equipe também não faz tudo. Então essa equipe não, então além deles, existem os ferreiros, existem os aderecistas, as costureiras. Quando a gente fala de escola de samba, a gente está falando de um mundo artístico, a gente está falando de uma produção que é absolutamente coletiva e que envolve várias maneiras de saberes artísticos diferentes. Ninguém controla todas as etapas e ninguém executa todas as etapas. Só que nós vivemos numa sociedade que é capitalista e tem o individualismo como sua marca. Então a gente tem uma tendência à individualização. Então, quando um jornalista acaba um desfile, sei lá, da Imperatriz Leopoldinense, esse desfile foi maravilhoso, parabéns, Rosa Magalhães, em torno dessa celebração a um artista, uma carnavalesca, o que existe é o apagamento de uma série de outros artistas que produziram aquele desfile. E aí tem um apagamento também dos artistas, e a gente está falando sobretudo no visual e tal, do discurso, mas tem também a questão da musicalidade, né? O quanto o avanço do estudo da escola de samba, do seu conhecimento, de certa forma, afetou diretamente e deslocou o protagonismo da musicalidade, do samba, da bateria, das composições. Não é à toa que a gente pega a década de 90, por exemplo, que a galera fala que é uma década perdida em torno do samba enredo, porque é isso, é o gigantismo, é o luxo pelo luxo, é uma quantidade gigantesca de enredos patrocinados, cuja narrativa é bem discutível. Então você tem uma queda de samba enredo, você tem a bateria acelerada para conseguir passar no tempo do desfile.
aquela quantidade de pessoas, cada vez mais gente se interessando por escola de samba. Então a gente está falando desse nível de complexidade. Eu chamei a atenção para a narrativa justamente para a gente pensar que escola de samba, desde sempre, está produzindo um olhar sobre o Brasil, está construindo histórias, está oferecendo saberes, construindo saberes, mas está oferecendo também outras possibilidades de entendimento, né? Seja do passado ou do presente. Por que isso é importante? O enredo da escola de samba é um documento que primeiro educa os componentes da escola de samba. Então vamos lá. Processo de definição de enredo. A escola escolhe um tema, lança uma sinopse. Depois que a escola lança essa sinopse, aí vai entrar o antropólogo, né? Os compositores da escola vão começar a se degladiar um contra os outros num concurso que é dentro da escola, cada um compreendendo aquele enredo de uma forma, construindo um samba para que a escola decida qual é o melhor samba, e a partir daquilo você tem uma reunião novamente para a escola para o desfile, beleza? Então a gente está falando de um processo que toda a escola está mobilizada em torno do tema que foi definido. Depois que escolheu o tema, aquele samba vai ser cantado à exaustão até o dia do desfile. E aquilo é uma forma da escola, das pessoas, dos componentes, se apropriarem do debate. Então a gente conversa com o componente, a gente vai explicando o enredo, por que aquele enredo é importante, como aquele enredo dialoga. E no desfile é o grande momento que aquele discurso vai ser externado para todo o universo, né? Para todo mundo. Então, enredo, narrativa de escola de samba é algo muito central, muito importante. Por isso que esse espaço de construção de narrativa é um espaço de disputa e é um espaço também que precisa ser plural, precisa ser diverso. Se a escola de samba é um mecanismo da diversidade, não dá para a gente ter pessoas com o mesmo perfil construindo não só a visualidade, mas o discurso da escola de samba. Dizer que são apenas pessoas, carnavalescas. Então, sujeitos que são quase todos, que não vêm do chão da escola, que a partir da sua formação ingressam na escola como um mercado, como oportunidade de trabalho, construindo uma identidade, um discurso do que aquela escola, do que aqueles 3.000 componentes vão dizer na avenida, isso é uma violência simbólica, isso é um problema. E, ao mesmo tempo, é um problema também de diversidade, né? Então, a gente tem o mesmo perfil, que é esse homem branco, da belezada, construindo olhares e discursos no carnaval. Então, e além de tudo, hoje a gente tem essa valorização da pesquisa, e eu acredito muito isso, aos últimos carnavais. Não tem como pensar a vitória da Grande Rio esse ano, e aí não é nem levantando sardinha porque é meu amigo, que eu admiro e tal, mas é um trabalho de pesquisa muito bem feito, liderado pelo Vinícius Natal, um antropólogo, que assim como eu também foi compositor, nasceu numa escola de samba, enfim. Então, a gente tem hoje uma geração de pessoas, e isso vale tanto para os artistas do visual, quanto também para pesquisadores, que são produtos das escolas de samba, que na maioria dos casos, todos que eu lembro de cabeça, assim, são os primeiros de suas famílias a entrarem no ensino superior e que estão voltando para as escolas de samba ocupando talvez uma outra posição, que é disputando essa posição de produção de narrativa. Então a gente está falando de uma geração que hoje está disputando esses espaços, que está tendo condição de acessar esses espaços pela sua formação, pela sua história no carnaval, mas ainda é um espaço de disputa. E isso nos oferece também uma possibilidade de diversidade em torno dos discursos, né? Em torno das narrativas, da forma como essas narrativas são costuradas e produzidas. Para poder encerrar, eu acho a função de todo enredo é educar. Então, assim, lá no Beija-Flor, antes da gente divulgar o enredo, apresentou o enredo para as pessoas que são escola, mas tem as pessoas que são a Beija-Flor, que vivem a sua vida com a Beija-Flor, que constroem a Beija-Flor. E não adianta eu trazer aquilo que eu acho que é a melhor ideia por esse ano e apresentar na avenida se essa ideia não for comprada por essas pessoas, são as pessoas que vão ser a escola na avenida. Então, o enredo precisa ser dialogado, precisa ser debatido, a gente tem que saber o crítico sobre tudo que a gente está no espaço de construção de narrativa, que são espaços de poder, querendo ou não, são espaços de poder. Então, a gente defendeu a construção mais coletiva possível. Então, além de falar com segmentos, a gente fez uma série de reuniões com intelectuais, para a gente poder debater o enredo para fora, mas sobretudo o que mais nos interessa são as pessoas que são os intelectuais da escola de samba. Então os diretores da escola, os segmentos da escola, a direção da escola, para que pudessem entender cada amarra, cada sentido, porque esse enredo é importante, porque a gente acredita, de forma geral, que o enredo era muito mais forte, o desfile é muito mais forte quando as pessoas estão na avenida entendendo o que estão representando, né? Eu já desfilei várias vezes na minha vida com fantasias que eu não sabia o que significava. Na vida eu desfilei com uma fantasia que o nome era Um Homem Discutindo. Eu não faço ideia do que é isso. Mas era um enredo sobre cinema, então deve ter sido algum personagem, assim, muita gente. Quando a gente entende a importância daquilo que a gente veste, que a gente defende, a gente se apropria, né, do discurso. E quando um componente de uma escola se apropria do discurso que está sendo apresentado na avenida, ele é muito mais forte.
ele é muito mais potente. Isso que a gente fala que os enredos precisam dialogar com a identidade da escola. E quando uma escola está falando de algo que ela se identifica, o seu desfile tende a ser mais potente. Então os enredos precisam dialogar primeiro com a comunidade. E depois, que é uma outra coisa que eu defendo, né, como pesquisador, mas como também quem trabalha com divulgação científica, enfim. Os enredos precisam ser propositivos em relação à cena pública, ao debate público. Assim, existe uma inteligência de carnaval, né, críticos, historiadores, enfim, que dizem que a década de 90 foi a década perdida do samba enredo, porque a década de 90, em torno dos enredos, você tem uma entrada muito forte dos patrocínios, e eu costumo brincar que no carnaval não existe patrocínio, né, existe merchandising, então os enredos não são enredos patrocinados, né? Enfim, tem um jornalista que sempre fala isso. Se o Bradesco patrocinar um show da Bethânia, a Bethânia não vai cantar 27 músicas do Bradesco. Ela vai ficar lá falando, Bradesco, ela vai cantar o repertório dela e o Bradesco vai se associar. Quando uma empresa chega para patrocinar um carnaval, ela não patrocina um enredo que a escola quer desenvolver. Ela quer um enredo sobre ela. Então é merchandising, não é patrocínio. Mas merchandising no regulamento é proibido, então isso é travestido de outras coisas. Então na década de 90 você tem um crescimento vertiginoso das escolas de samba, inclusive por conta do sambódromo, que é um espaço físico. Antes de ter o sambódromo, os desfiles eles ocorriam em estruturas que eram pré-montadas. No final, já lá na Avenida Marquês de Sapucaí, isso era um grande problema urbano, porque levava 4, 5 meses para montar essa estrutura, as escolas já estavam crescendo. A Sapucaí permite que esse crescimento seja ainda mais vertiginoso. Muitos carros alegóricos, carros cada vez maiores, muitos componentes. Então as baterias aceleram. Os enredos, você perde essa questão. Entra o patrocínio, por exemplo, e aí ao invés de enredos cada vez mais históricos, culturais, você tem enredos que são merchandising de cidades, de estados. Então o governador em ano de eleição patrocina um enredo de uma escola de samba para falar bem dessa cidade como um ponto turístico, por exemplo. Mas na década de 90 você tem esse processo de uma aceleração muito grande das baterias, pelo crescimento do carnaval, e os enredos cada vez mais no sentido de perda do seu conteúdo cultural. Assim. Anos 90, segunda metade dos anos 90 e início dos anos 2000, essa é a tônica. E aí, o que a gente está vivendo hoje, né, com a crise econômica, é justamente a volta de enredos mais pautados na qualidade do discurso. Por isso que é importante você ter gente que é escola e não ficar só na mão do carnavalesco. Porque o carnavalesco tem isso, ele quer a escola de samba a partir visual. Com dinheiro ele vai fazer um visual foda, isso que me interessa. Só que a escola de samba não é só o visual. O visual a partir de quê? A partir de que referência. Então, exatamente. Movimento a partir da sociedade. Exatamente. Por exemplo, você pega a Ponto da Pedra, se você olhar São Gonçalo na década de 90, é uma catástrofe. E aí, eu acho que pegar esse período e enxergar de fora para dentro, né? Enxergar a partir, enxergar a escola de samba de fora, você tem muito mais, né? O que era a política brasileira na década de 90 e nesses anos 2000, né? E o que transforma depois e que também vai se refletir no tipo de enredo patrocinado. Em determinado momento você tem a proibição dos showmícios, né? Eu lembro, enfim, começar a rivalidade, mas assim, lembro de moleque de ter showmícios. Vai em tal lugar, vai artista fazer shows, candidato e tal. Em determinado momento que isso é proibido, você tem também uma explosão de